Salam aleikum, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora você vai estar vendo este vídeo. Voltamos aqui mais uma vez, vamos dar continuidade aos nossos estudos e vamos terminar o estudo que nós fizemos no vídeo passado a respeito do pecado original, né? E ficamos aqui na terceira parte, os fundamentos do pecado original. É a crença, né? A terceira parte do dogma cristão é a crença na expiação, na qual Jesus pagou a pena pelo pecado original e pelos pecados de toda a humanidade, com sua morte na cruz do Calvário, e que a salvação não pode ser obtida sem a crença no poder salvador do seu sangue. A esse respeito, o reverendo de Groot escreve na página 162 da sua obra supracitada. Ele disse: desde que Cristo Deus encarnado tenha tomado a si os nossos pecados para expiar por eles, dando a satisfação da procura de Deus por justiça. Ele, Jesus, é o mediador entre Deus e o homem. Isso não é apenas uma negação da misericórdia de Deus, mas também de sua justiça divina. Diante de tudo isso, podemos ao menos fazer alguns questionamentos. Os remorsos de Adão, seu arrependimento, sua expulsão do paraíso, os numerosos sacrifícios oferecidos a Deus, não foram suficientes para sua salvação? Por que foi assim? Que a expiação possível teria pecados incomparavelmente mais horrendos. E, por outro lado, como é que o mistério da redenção era desconhecido pelos outros profetas até ao trazê-la à tona? Visto que exigir o preço de sangue para perdoar os pecados dos homens mostra uma total falta de clemência e punir um homem inocente pelo pecado dos outros, isto é, perversidade. Há muitas refutações que confirmam a falsidade da crença na expiação e na crucificação. A seguir estão apenas algumas. Primeiro, o dogma da crucificação de Jesus para expiar o pecado original é baseado em um pressuposto falso, e qualquer coisa construída sobre um fundamento corrupto é corrupta por si só. O pressuposto em questão é que não é só Adão que carrega seu pecado, mas sim toda a humanidade, como está em Deuteronômio 24:16. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu pecado. E em Ezequiel 18:20, nós encontramos também: a alma que pecar só morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. De acordo com Mateus 16:27, Jesus mesmo disse: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Isto está de acordo com o Alcorão 53:38-40. De que nenhum pecador arcará com culpa alheia, de que o homem não obtém senão o fruto do seu proceder, de que o seu proceder será examinado. Segundo, de acordo com Gênesis 5:5, nosso pai Adão viveu com a esposa 930 anos.
mesmo depois de terem comido da árvore proibida, o que não é sustentado pelo próprio Gênesis 2:17, que afirma: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Na realidade, isso indica que Adão se arrependeu do seu pecado, sendo perdoado por Deus, o que se deduz pelo que Ezequiel 18:21-22 afirma. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar os meus estatutos, proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Assim, não seria necessário Jesus morrer crucificado para que fosse perdoado os pecados de Adão, o que, de novo, coincide com o Alcorão 20, 121, 122, que afirma: e ambos comeram os frutos da árvore, suas vergonhas foram-lhe manifestadas, puseram-se a cobrir seus corpos com folhas de planta do paraíso. Adão desobedeceu seu Senhor e foi seduzido, mas logo seu Senhor o elegeu, absorvendo-o e encaminhando-o. Terceiro, não é correto dizer que Jesus foi morrer voluntariamente pelos pecados dos homens. Na realidade, lemos na Bíblia que ele não queria morrer na cruz, pois quando soube dos seus inimigos estava tramando contra a sua vida, ele declarou em Marcos 14:34: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Depois que orou a Deus, disse: Abba, Pai, todas as coisas que são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Marcos 14:36. Quarto, a Bíblia nos diz em Marcos 15:34 que a pessoa crucificada exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Esses gritos desesperados indicam claramente que nós falamos de uma pessoa que não queria ser crucificada. Na verdade, essas palavras não demonstram de maneira categórica que a pessoa pendurada na cruz era Jesus, o Messias, porque um verdadeiro profeta jamais gritaria tal coisa. Por outro lado, se Jesus fosse Deus como sustenta os cristãos, como gritaria tal coisa? Quinto, de acordo com Marcos 14:50, a crucificação não foi testemunhada por nenhum dos discípulos de Jesus, porque todos eles abandonaram. Diante de tal afirmação, e como devemos pensar bem dos discípulos e que Deus está satisfeito com eles, só podemos concluir que o episódio foi inventado para prejudicá-lo, ou ele sabia que a pessoa que estava presa não era Jesus, mas sim alguém parecido para abandonarem-no. Por isso, nenhum dos escritores dos evangelhos e das epístolas presenciou a crucificação. Portanto, suas versões não são de testemunhas oculares ou presenciais. Tudo isso aumenta a suspeita. Qual é a fonte da narração da crucificação que cada evangelho narra o episódio de maneira completamente diferente? Sexto, a ideia de que o derramamento de sangue é necessário para apaziguar a ira de Deus veio dar ao cristianismo a primitiva imagem de Deus como um demônio todo-poderoso. Não há conexão lógica entre o pecado e o sangue. O que promove a redenção dos pecados não é o sangue, mas o arrependimento sincero, o desejo de retornar a Deus, a persistente resistência às más inclinações
e a luta constante para levar a cabo a vontade de Deus, como foi revelado pelos profetas. Ademais, quando Jesus foi perguntado sobre o caminho para a vida eterna, sua resposta não foi que acreditasse nele, Jesus, como Salvador por meio do derramamento de seu sangue. Ao contrário, foi algo simples. Mas se vocês quiserem entrar na vida, guarda os mandamentos. Mateus 19, 17. Definitivamente, o projeto de salvação cristã se revela extremamente frágil, tanto pelo ponto de vista lógico como ético, tanto é que não encontra sustentação nos ensinamentos do próprio Jesus, que veio para salvar os homens, conduzi-los à luz por meio de seus ensinamentos e do exemplo vivo de seus atos. Em vez de deliberadamente morrer na cruz, oferecendo seu sangue pelos pecados do mundo, sua missão, como a de todos os profetas ao longo da história da humanidade, era chamar os pecadores ao arrependimento e nunca disse que veio para a expiação dos pecados dos homens. Isto é, enfatizado em Mateus 4,17. Como nos foi dito sobre Jesus. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Realmente é difícil entender como a Bíblia chega ao extremo de maldizer Jesus por isso. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3,13. Uma vez mais, falamos sobre mais uma concessão cristã às antigas religiões pagãs. Arthur Finlay, no seu livro A Pedra da Verdade, página 45, citou 16 personagens históricos que afirmavam terem vindo para a salvação de seu povo. Há aqui alguns deles: Osíris do Egito, 1700 a.C., o Baal da Babilônia, 1200 a.C., Krishna da Índia, 1000 a.C., Andra do Tibete, 725 a.C., Prometeu da Grécia, 547 a.C., Buda da China, 560 a.C., e Mitra da Pérsia, 400 a.C. O dogma da expiação não só é um insulto à inteligência, incita-nos a valorizar a fé em detrimento dos atos. Justamente como disse Paulo, ao desdenhar a lei e os mandamentos de Jesus, veio completar e chamar os homens a seu cumprimento. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Romanos 3,28. Paulo nega que as obras de Abraão não foram compensadas, mas sim somente sua fé em Romanos 4, 2 e 3. Foi assim que Paulo disse que a única salvação atingível é a crença na crucificação do Cristo, independente dos atos do cumprimento dos mandamentos de Deus. O que seria da humanidade se as pessoas aplicassem isso à risca? Para refutar Paulo, basta recordar as palavras de Jesus: qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado o menor do reino dos céus. Aquele, porém, que cumpri-los e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Mateus 5,19. O Islã rejeita firmemente o dogma da expiação. Ele declara que o perdão dos pecados não pode ser obtido pelo sofrimento e sacrifício de qualquer outra pessoa, mas somente pela graça de Deus e com o arrependimento sincero da própria pessoa, com persistentes esforços para evitar o mal e fazer boas ações. Além disso, se os pecados cometidos envolvem injustiça para com o direito das pessoas, esses direitos têm de ser dados de volta aos seus legítimos proprietários e deve ser pedido perdão para cada injustiçado, se possível. A verdadeira religião de Deus promete a salvação e a todos aqueles que acreditam na unicidade de Deus e que fazem boas ações. Qual? Aqueles que se submetem a Deus e são caritativos obterão recompensa.
em seu Senhor, e não serão presas do temor, nem se atribularão. Alcorão 2:112. Deus também diz no Alcorão 18:110, dize, sou tão somente um mortal como vós, a quem tem sido revelado que o vosso Deus é um Deus único. Por conseguinte, quem espera o comparecimento ante seu Senhor, que pratique o bem e não associe ninguém ao culto dele. Meus irmãos, que aproveite se alguém disser que tem fé e não tiver obras. Porventura, a fé pode salvá-lo? Assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Tiago 2:14-17. Muito bem, meus amados irmãos, mais uma vez completamos aqui um estudo explicando e expondo de maneira categórica as contradições do cristianismo, né? Os dogmas inventados pela religião cristã. E vemos mais um dogma aqui sendo desfeito pelas próprias palavras de Jesus e as Escrituras, o tal do dogma do pecado original, que foi inventado lá por Agostinho de Hipona, 400 mais ou menos depois de Cristo. É um dogma católico, um dogma cristão, que não tem fundamento nenhum nas próprias Escrituras dele. E ficamos por aqui, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser, expondo as verdades nua e crua, que a verdadeira religião de Deus fala sobre as questões espirituais e escriturísticas. Paz a todos, salam aleikum, e até a próxima, se Deus quiser.